Olá, bom dia, boa tarde a todos, os participantes, os convidados, os palestrantes, amados do meu coração, aos organizadores. Que seja uma tarde de crescimento, de desenvolvimento e de cada vez mais firmação da profissão de naturopata, que vem se alavancando dia a dia. É um prazer, é uma honra estar junto com vocês neste momento, que é tão crucial para que o mundo conheça todas as probabilidades que existem de evolução com tratamentos naturais. Meu nome é Isilda Ferreira, eu sou fitoterapeuta. E antes de adentrar o meu assunto, eu gostaria de honrar e fazer uma referência especial ao nosso grande homenageado, Dr. Benedict Lust, que na verdade é o grande precursor da naturopatia. Ele foi um germano-americano, sim, porque a descendência dele é alemã, a ascendência dele é alemã. Um homem que nasceu em fevereiro de 1872 e faleceu em 1945, mas foi um dos grandes fundadores da medicina naturopática nas primeiras décadas do século XX. Dentre tantos feitos e ações relevantes, ele se tornou conhecido como o pai da naturopatia na América, porque os seus escritos, as suas revistas, introduziram aos americanos não apenas os métodos, as práticas alemãs, mas também ele divulgou os conceitos indianos da Ayurveda e da Yoga, que são milenares. Então, de verdade, ele é o grande precursor, né? Então, a ele toda a honra e todo o nosso agradecimento. Bem, hoje eu quero ter uma conversa com você que foi denominada como herbologia naturopática, circulação, o movimento da vida com as plantas. Sim, porque a vida se faz em movimento. Então hoje nós vamos explorar um dos sistemas que são mais vitais do nosso corpo, que é o sistema circulatório. A circulação sanguínea é verdadeiramente essencial e vital para cada um de nós, porque ela é responsável por transportar oxigênios, nutrientes, hormônios e outros dos elementos para todas as células do nosso corpo, além de ter o trabalho de remover os resíduos metabólicos. Então, eu dividi essa conversa em 3 partes. Na primeira delas, nós vamos ver como funciona a circulação sanguínea. Depois, nós vamos pensar nos problemas comuns relacionados à circulação. E, finalmente, nós vamos desenvolver algum conceito sobre o efeito das plantas no tratamento e na melhoria da circulação. Então, o que é a circulação? A circulação é o movimento do sangue originado pelo bombeamento do coração que envia para as artérias. Então, a função circulatória é basicamente uma função de transporte, ou seja, é o movimento de um fluido ao longo de
todo um circuito fechado que é o nosso corpo. Então, o sistema circulatório é composto de coração, vasos sanguíneos, que aí a gente inclui artérias, veias, capilares e pelo sangue. 3 elementos. Olha que coisa linda que é a natureza. O que é o coração? O coração é o motor desse sistema. Ele vai bombear o sangue para todo o corpo através de contrações rítmicas. Então, o lado direito do coração envia sangue para os pulmões, onde ele é oxigenado. E a isso nós chamamos de circulação pulmonar. Por outro lado, o lado esquerdo bombeia o sangue oxigenado para o resto do nosso corpo. Então, aquela batida rítmica é assim, o movimento da vida alimentando cada uma das células do seu corpo de forma coordenada, perfeita. O coração vai bombeando e vai distribuindo esse sangue que é trabalhado no pulmão, que volta para a circulação, e o lado esquerdo joga esse sangue para o resto do nosso corpo. Usando o quê? Os vasos sanguíneos, que são as artérias. Elas levam sangue rico em oxigênio do coração para cada um dos nossos tecidos, para os músculos, para os ossos. Ela espalha por todas as células. Já as veias trazem o sangue pobre em oxigênio de volta para o coração, porque ele não tem subsídios para ser distribuído no resto do corpo. Ele vai ser trabalhado novamente e vai continuar nesse movimento de vida para ser espalhado pelo corpo. E os capilares são vasinhos assim, ó, pequenininhos, microscópicos, que permitem a troca de oxigênio, de nutrientes, de resíduos entre o sangue e os tecidos. Gente, a natureza é muito perfeita. O movimento que você não vê e está acontecendo neste momento no seu organismo, no seu corpo, é muito inteligente, é muito rico, é muito dinâmico. E junto com isso, não seria diferente, nós temos o sangue, que é o rei dessa estrutura, né? Porque é ele que faz o movimento de ir e vir e espalhar e limpar e fortalecer. Ele é composto de plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, e é o meio de transporte de todos os elementos essenciais para o funcionamento do corpo. Sangue é vida. A circulação, então, nós concluímos que é o quê? Um ciclo contínuo e eficiente que vai alicerçar e estruturar o seu organismo. Porém, como qualquer sistema, ele pode apresentar problemas, não é verdade? E aí nós vamos falar dos problemas mais comuns que estão relacionados à circulação. O grande problema tem um nome só, que é má circulação. A má circulação sanguínea pode nos levar a outros diversos problemas de saúde.
E quando é que se instala a má circulação sanguínea? Quando o nosso organismo não se sente tranquilo, não se sente receptivo, quando ele é agredido por alimentos, pela falta de movimento, pelos fatores que nós já sabemos que nos conduz à boa vida. E aí, alguns dos problemas mais diversos que podem acontecer em decorrência da má circulação. Hipertensão arterial. Uma das doenças que mais matam no mundo e que é decorrente de hábitos errados. A hipertensão pode sobrecarregar o nosso coração e danificar os nossos vasos sanguíneos. Olha que sério. Já as varizes são veias dilatadas, tortuosas, geralmente nas pernas. Isso, ela indica dificuldade do retorno do sangue para o coração. O mecanismo, as bombas não estão funcionando corretamente. Sim, porque na hora de descer o sangue, nós estamos... É um momento da circulação que é natural, que é normal e que não requer grandes esforços. Porém, na hora de voltar, nós estamos lutando contra a gravidade. E aí as nossas bombas precisam estar funcionando corretamente. E quando você tem varizes, a dificuldade do retorno do sangue para o coração fica muito maior. Não é verdade? Além disso, nós temos as doenças arteriais periféricas, que é a redução do fluxo sanguíneo nos braços e nas pernas, causando dor e dificuldade de movimentação. E num primeiro momento, quando nós temos dificuldade de movimentação, a nossa tendência natural é parar. Quando você sente dor, quando você sente dificuldade de mobilidade, você não quer fazer exercício, você não quer caminhar. E você acredita verdadeiramente que isso vai te gerar um mal-estar. Porque gera um mal-estar, vai fazer mal para o seu organismo. Mas não. Quanto mais você tiver mobilidade, movimento, melhor vai ser o seu desempenho e mais breve será o seu tratamento. E finalmente, nós temos como problema seríssimo a insuficiência cardíaca. Quando o coração não consegue bombear corretamente o sangue de forma eficiente, ele bombeia, mas num outro ritmo, numa outra intensidade, que vai gerando problemas cardíacos, dificuldade para respirar, dificuldade para falar, dificuldade para andar. O seu coração está em desalinho. E aí, a gente tem que considerar que a grande parte desses problemas são causados por fatores que nós escolhemos. Mais uma vez, eu tenho que enfatizar isso. Péssimos hábitos, má alimentação, dormir mal, tabagismo, estresse e às vezes até uma predisposição genética vão fazer com que em algum momento da vida você comece a padecer desses males. E se isso desestrutura a sua circulação, que é o movimento da vida,
Você tem que ter a consciência que está reduzindo o seu tempo de vida. E não dá para ficar parado. Alguma coisa precisa ser feita. E aí, eu tenho que falar para você que existem formas de melhorar a sua circulação e uma delas é o uso de plantas medicinais. Posso falar com conhecimento de causa. Veja, as plantas têm sido usadas há séculos, para tratar diversos problemas de saúde, incluindo aqueles relacionados à circulação sanguínea. As plantas agem de uma forma natural e muitas vezes com menos efeitos colaterais que os medicamentos convencionais, farmacológicos, que estão sendo vendidos e disseminados muito enfaticamente. Vamos conhecer algumas das plantas que são bastante eficazes no tratamento, na ativação da circulação. A primeira delas que eu quero falar é o ginkgo biloba. Por quê? Porque ela melhora a circulação cerebral e periférica, ajudando a oxigenação dos tecidos e na memória. Você precisa ter um cérebro atuante e fortalecido. A ginkgo é tão eficaz, ativa tanto a circulação, que se em algum momento você precisar submeter uma cirurgia, você precisa suspender o uso do ginkgo biloba pelo menos 10 dias antes. Porque a circulação estará tão ativada que pode aumentar o fluxo sanguíneo. Olha que bacana que ela é. A segunda planta que eu quero referenciar aqui para você é a castanha da Índia. Ela inibe consideravelmente os inchaços. Ela fortalece as veias e ela é muito utilizada no tratamento de varizes e insuficiência venosa. Já a amamelis é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, que nós precisamos nos socorrer de algo que desinflame o nosso organismo e proteja os nossos vasos circulatórios. E ela tem essa função, ela é vasoprotetora. E em decorrência disso, ela ajuda a melhorar a circulação e a reduzir as dores nas pernas. Também temos o alho, gente, que tem um efeito vasodilatador maravilhoso e ajuda a reduzir a pressão alta e melhora o fluxo sanguíneo. Alho, que está lá na cozinha da sua casa. Outro condimento muito bom é o gengibre. Ele estimula a circulação e ajuda a prevenir a formação de coágulos. Olha quanta planta bacana que a gente tem, que pode nos socorrer verdadeiramente e nos auxiliar na qualidade de vida no sistema circulatório. Eu não estou falando isso aleatoriamente. Um levantamento etnobotânico de plantas medicinais comercializadas, feito no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, pela Universidade Estadual do Mato Grosso, comprovou que todo conhecimento ancestral, empírico, sobre plantas medicinais, obtidos através das africanidades, da Jurema indígena, da Ayurveda,
estão sendo comprovadas por estudos científicos. O uso das plantas medicinais no tratamento e muitas vezes na cura de enfermidades é tão antigo quanto a espécie humana caminha sobre a face da Terra. E ela já ultrapassou todos os obstáculos, todas as barreiras durante seu processo evolutivo e chegou até os nossos dias. Cabe lembrar que a indústria farmacêutica começou a ser instalada após a Grande Guerra. E a humanidade está no planeta há milhares de anos. E ela vem amplamente utilizando os recursos naturais. Até hoje, grande parte da população mundial tem usado como recurso terapêutico as plantas. Ao que parece, por uma pesquisa feita em 2008, 40% dos medicamentos que estavam sendo vendidos e que foram desenvolvidos direto ou indiretamente a partir de fontes naturais. Então, pelo que foi apurado, 25% de insumos vieram das plantas, 12% de micro-organismos e 3% de animais. Isso foi verificado aqui no Brasil, um levantamento feito em 2006. Em complementação, uma tese desenvolvida pela doutora Patrícia Pacheco Tschisky-Sukovic, no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, constatou que a utilização da embaúba, que é uma planta muito característica, que hoje o nome científico é Cecropia graziovi, esses tratamentos são tão promissores para uma aplicabilidade terapêutica em processos cicatriciais. Eu gosto muito de usar a embaúba. Aqui eu quero, para próximo de encerramento dessa palestra, deixar um exemplo da minha prática. É um caso que eu cuidei de uma pessoa que lá aos 12, 13 anos, quando entrou na menarca, começou a desenvolver problemas de circulação, de má circulação. Hoje ela tem mais de 50 anos. Nós estamos utilizando as plantas medicinais há aproximadamente 3 ou 4 anos, não gravei muito bem. E foi assim, ela tinha dores, né, na perna, aquelas manchas, tá aqui, vou deixar aqui a foto. E aí eu comecei o tratamento com a utilização do aloe vera, a babosa, que deve ser usada com muita parcimônia, né? Então nós usamos 40 dias. Fiz um composto e nós usamos somente 40 dias. Passado isso, introduzi uma tintura onde eu usei chapéu de couro, que tem uma ação vasodilatadora importante e facilita a passagem do sangue. Usei a aroeira vermelha, que é anti-inflamatório importante também, além de outras propriedades. Usei a centelha asiática, que é uma perfeição, ajuda a cuidar da pele, porque a pele que tem má circulação tem uma tendência a inflamar, a desenvolver algum tipo de dermatite, então é importante cuidar desse lado também.
e usei a Embaúba. De lá pra cá, muitas vezes eu vou trocando algumas coisas nessa tintura. Ora eu ponho a folha de abacate, que é bom para o sistema circulatório, que ajuda no aparelho excretor. Ora ponho o ginkgo biloba. Enfim, eu vou trocando em busca de um efeito melhor e maior. E hoje é esse o resultado que nós conseguimos obter. Você tá vendo aí. Então, aqui nesse momento, como eu elenquei plantas, eu quero deixar claro que, embora as plantas medicinais sejam bastante eficazes, o uso não deve ser discriminado. Não cabe a você pegar uma planta e usar. Você precisa de orientação de um profissional. Principalmente quando a pessoa está já em tratamento medicamentoso, convencional. É importante que o seu médico acompanhe aquilo que está acontecendo com você, o que você está pretendendo fazer. E se você não estiver, procure um terapeuta, um fitoterapeuta, alguém que possa te orientar na aplicabilidade desse método. Bom, estamos chegando ao fim e mais uma vez eu quero afirmar que a circulação sanguínea é um processo vital que mantém o nosso corpo funcionando da melhor maneira, da forma mais adequada. Quando ela não está em equilíbrio, surgem diversos problemas de saúde. A gente tem que estar muito atento para isso. Mas, se você desenvolve hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, a prática de exercício, o uso consciente das plantas medicinais, é muito possível melhorar e manter uma boa circulação. Essa é a alternativa natural, complementar, para o tratamento de várias condições relacionadas à circulação. A planta é um exemplo perfeito de como a natureza pode ser e é a nossa grande aliada por uma vida saudável. E afinal de contas, como eu costumo dizer, saúde é o seu melhor remédio. Agradeço a todos, especialmente aos organizadores desse lindo congresso, e fico à disposição de cada um. Vou deixar aqui o card com as minhas redes sociais, o telefone. Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira conversar, eu estou disponível. Muito obrigado por sua atenção, colegas terapeutas, telespectadores. Agradecimento por tudo que tenho aprendido nesse momento. É um prazer e uma honra. Muito obrigada. Tchau!